Marcos. Capítulo 12. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha, e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre, e a deixou com os lavradores, e foi para um país distante. E na estação, enviou um servo aos lavradores para que ele pudesse receber do fruto da vinha. E eles pegando, espancaram-no e o mandaram embora sem nada. E mais uma vez, ele enviou outro servo, e eles, apedrejando, feriram-no na cabeça, e o mandaram embora, completamente envergonhado. E novamente ele enviou outro, e a este mataram, e a muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo: eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-no, e a herança será nossa. E eles tomando, mataram-no, e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura: a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado a parábola contra eles, e deixando, foram pelo seu caminho. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para surpreendê-lo em suas palavras. E, chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César, ou não? Nós daremos, ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me um denário, para que eu a veja. E eles trouxeram-lhe. E ele disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morre-se o irmão de um homem, e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele, e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa, e morreu sem deixar descendência. E o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram, sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque, ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos, que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe:
Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem depois disso ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo, como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E pessoas comuns ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes na sua doutrina, guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas, e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e sob pretexto fazem longas orações, estes receberão maior condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele chamando a si os seus discípulos, disse-lhes, na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro. Porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Continua durante a semana. Inscreva-se para que esse projeto da Bíblia King James 1611 continue. Leia pelo menos um capítulo por dia. Os capítulos saem durante a semana. Entre nesse propósito, e seja abençoado. Até mais!